Meus irmãos, boa noite a todos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, comigo por gentileza, Evangelho de Jesus, o registro é de Marcos, o capítulo de número 7. Localize o verso de número 24, Marcos 7, verso 24. E quantos irmãos estão à procura do texto sagrado, eu quero aqui, com muita alegria, uma vez mais, externar a minha gratidão, uma vez mais. Estivemos aqui pela manhã, foi uma bênção, e ter a oportunidade de retornar à noite é muito especial. Eu quero fazer menção, claro, nós honramos na presença e na ausência também, agradecer a DEVEC Curitiba, na pessoa do pastor Jarmude Jordão, porque ele que chancelou a nossa vinda. Estamos aqui desde terça-feira. Eu estou acompanhado da minha esposa, a irmã Glaciele, que aqui está, a Alice, que aqui está. Eles não tiveram hoje comigo pela manhã, e o Samuel, que está na salinha. Não tiveram comigo pela manhã, porque a minha filha teve uma infecção bacteriana, e após eu ministrar aqui, sobre aquele milagre da casa de Jairo, eu recebi a notícia da alta dela, e foi muito profético. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui reunido junto com a minha família. Estou aqui desde terça-feira, gratidão a DEVEC Taiópolis, Campo Largo, Mafra, e hoje com muita tristeza, encerrando o meu trajeto aqui na DEVEC Curitiba, tendo a certeza, glória a Deus, com a vontade já, o desejo de retornar a esta casa, estar em comunhão com os irmãos. Glória a Deus, muito obrigado. Vou chamar Pastor John. Já estou íntimo, né? É isso? Meu Deus do céu. Carioca é espaçoso, varão. É assim mesmo. Pastor John, a pastora Amanda, é isso? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, todos os pastores desta casa, todos no nome de Jesus. Quantos acharam o texto sagrado, digam amém. Marcos 7, verso de número 24. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. Entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. E você diz amém. Glória a Deus. O texto, ora, acabei de ler, depois o tecladista me faz o fundo aqui, me ajuda, ministra junto comigo. Faz alusão a um momento particular. Hoje eu falei aos irmãos pela manhã a respeito de Marcos capítulo 5, e eu dei aqui uma certa, na minha introdução, que é um detalhe característico de Marcos na sua escrita: a velocidade, a direção, a forma da movimentação de Jesus, de uma maneira muito acelerada, porém assertiva, com muitas direções. Jesus não é alguém que está sem um cronograma. Na verdade, ele tem uma programação, uma agenda. E essa agenda, em todas as vezes, algumas vezes, os discípulos estavam à disposição, outras vezes não. Por exemplo, Marcos capítulo 5, quando ele, depois de ensinar a multidão por parábolas, e ele disse: passemos para o outro lado, Jesus revela o destino do outro lado, mas não apresenta o processo, a tempestade.
porque nós somos especialistas em fugir de processos. Deus não é obrigado a revelar tudo, até porque se Deus falar tudo, a gente não entra no barco. Se Deus falar que tem uma tempestade agendada no nosso destino, nós escapamos dos nossos processos. Então, está aqui o capítulo 7, um marco. Há um marco por quê, pastor? Porque há uma quebra de um limite. Jesus, ele trafegou nas regiões da Palestina. E se tem regiões que foram abençoadas e alcançadas por Jesus, foi Cafarnaum, Betsaida, Corazim. Há um triângulo ali de cidades que receberam muitos milagres, foram alcançados por muitos milagres. E Marcos capítulo 7 é uma quebra de um limite geográfico. Jesus está caminhando ao norte de Cafarnaum, está indo uma direção, uma terra longínqua. Ele não revela aos discípulos o que ele vai fazer, só que há um deslocamento. Esse deslocamento que é muito comum, que é muito natural entre os discípulos. Os discípulos não estavam ali para questionar, eles estavam ali sempre em obediência a cada ação de Jesus. Eles não entendiam cada translado, cada direção. O que estava em questão aqui era a obediência. E eles estavam submetidos à agenda de Jesus, ao cronograma de Jesus. Mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, eles estavam ali, cumprindo à risca cada direção, cada caminho. E eles estão caminhando, e eles estão percebendo que eles estão se distanciando do território que era muito comum a eles, que era muito confortável a eles, a Palestina. Cafarnaum, a grande da maioria dos discípulos eram de Cafarnaum, oriando daquela cidade pesqueira. Eles estão se distanciando, e quando eles vão perceber, eles acessam um limite, quebram um limite, uma limitação. E aqui não é mais a Palestina, agora é território gentílico, cultura grega, helênica. Eles entram dentro de uma casa e há uma ordem aos discípulos: eu não quero ser encontrado. Quando eles recebem essa ordem, eu não quero ser achado, encontrado, parece uma contrariedade, pastor. Porque se nós fizermos uma conta aqui e arredondarmos ela, são aproximadamente 70 quilômetros de Cafarnaum até essa região norte, Tiro e Sidom, que são cidades da Fenícia. Como é que alguém faz um deslocamento como esse e não quer ser achado, não quer ser encontrado? Jesus nunca foi alguém refém da evidência. Jesus nunca foi alguém refém da publicidade. O capítulo 7, ele está vivendo muitos embates e combates. E esses embates cansavam Jesus humanamente falando. Havia uma casta de incredulidade no coração dos judeus ortodoxos. Mesmo Jesus realizando poderosos milagres, dando sinais precedentes que ele era o Messias, havia uma certa resistência, principalmente pela questão da sua nacionalidade, Nazaré. Eles tentavam questionar a todo tempo cada ação do Messias. Jesus não era alguém que sofria de convalidação alheia. Jesus não era alguém que estava à procura de convalidação do seu ministério. Jesus nasceu para um propósito, e ele é alguém que conhece do seu propósito. Jesus, enfrentando essa resistência nesses territórios, por muitas das vezes, ele não permanecia. Ele sacudia a sua capa, batia a poeira dos seus pés e retrocedia. Não de uma maneira covardemente, porque não queria enfrentá-los, até porque por muitas vezes retroceder é avançar, retroceder também é ganhar o território. Jesus não está em busca de convalidação. Jesus não está ali como um estudante apresentando uma tese de doutorado ou de mestrado, sendo avaliado por uma banca e depende da convalidação dos seus mentores para a tese, para a comprovação da tese. Ele sabe do seu propósito. Quem sabe quem é em Deus não precisa de autoconvalidação, comprovação alheia. Jesus não depende do feedback daqueles que não acreditavam nele. Ele sabe quem ele é. E quem sabe quem é, não é acorrentado a essa corrente, é essa algema da convalidação para a comprovação do seu chamado. Quem sabe para aquilo que foi nascido em Deus, gerado em Deus, não precisa dos aplausos dos homens e nem da convalidação de terceiros. Ele precisa só de um legado, só de uma promessa e da certeza que Deus falou a ele.
Então Jesus não está à procura disso, por isso ele retrocede. Está em território gentílico, não quer ser achado, não sofre da ideia da publicidade. Por muitas vezes, eu poderia citar aqui muitos textos bíblicos, aonde Jesus fugiu da ideia de estar em evidência, fugiu de muitas vezes da multidão. Quantas vezes você vai ler dentro dos evangelhos, Jesus subindo um monte para orar, mas quando descia do monte, a multidão estava lá, os escribas estavam lá, os fariseus estavam lá. Então Jesus, ele está vivendo um momento aonde ele quer estar só. Só que paralelo a esta casa, nesse território, há uma mãe. E Marcos vai dizer que essa mãe está vivendo um drama, um dilema. E esse dilema e esse drama, ele não é físico. O que essa mãe está vivendo é espiritual. Marcos está dizendo que há um demônio dentro da casa desta mulher, que está afetando diretamente a sua filha. Aquele problema não é algo que uma consulta psicológica resolve, que uma mudança de escola resolve, que uma terapia resolve. É um problema espiritual, e eu não posso aqui inverter as ordens. Eu não posso tratar aquilo que é físico como algo espiritual, e algo espiritual como algo físico. Marcos está dizendo o que não é físico, Marcos está dizendo o que é espiritual. Toda possessão maligna não vem como objetivo só brincar. O mal não quer só cirandar com uma pessoa. Os demônios não querem só brincar com uma pessoa. Há um objetivo específico. Toda ação do mal tem um objetivo. E qual é o objetivo? Levar essa pessoa à morte. Então há um mal dentro daquela casa. E aquela mãe não consegue lidar com aquilo. É como água que escorre sobre os seus dedos. Ela não tem autoridade. Ela não tem autonomia. Ela não consegue mandar o mal embora. Ela não consegue mandar aquele mal que está assolando a sua casa. Mas paralelo a essa sua casa, uma informação vai bater à sua porta. E qual é a informação? Jesus está junto àqueles territórios. Aquela mãe não conhece Jesus fisicamente falando, mas o que Jesus estava fazendo na Galileia e na Palestina já tinha quebrado todos os limites geográficos. Quando aquela mãe recebe aquela informação, para ela que não tinha alternativa, agora uma alternativa e uma luz se acende. E qual é essa luz? De fazer um caminho. Pastor, mas não dá para esperar Jesus vir, porque Jesus passeou em tantos territórios, foi em tantos lugares. Ele foi até o Gadareno, ele passou até por Bartimeu. Mas essa mãe precisa de um milagre relevante, urgente. E essa informação chega até ela, e ela vai reagir a essa informação. Toda atenção agora é pouca. Por que toda atenção agora é pouca? Hoje nós temos meios de comunicação. Hoje nós estamos inseridos dentro da globalização. Hoje nós temos redes sociais. Hoje nós temos as mídias digitais. Mas o meio de comunicação mais antigo é a voz. E uma informação vai bater no endereço dela a respeito de Jesus. Uma voz vai chegar até a casa dela a respeito de Jesus. E essa mãe não vai negociar com essa voz. Ela vai reagir a ela. Porque não adianta Deus te apresentar um caminho e você não desejar fazer esse caminho. Não adianta Deus te apresentar uma solução e você não reagir a essa solução. O que o Senhor está falando, pastor? Sobre reagir, sobre dar feedback à voz profética. Porque Deus tem falado, Deus tem apresentado caminhos, Deus tem apresentado alternativas. Para essa mulher que não tinha alternativa, agora uma alternativa se apresenta. Mas não dá para esperar Jesus vir como Bartimeu e ela gritar. Não dá para esperar. Família não é secundário, família é prioridade. E existem coisas que podem esperar. O passeio pode esperar, o shopping pode esperar, algumas viagens podem esperar. Mas quando a tua casa estiver em xeque, a tua casa não pode esperar. Porque a tua casa não é secundária, a tua casa é prioridade. E essa mãe recebe um caminho, uma voz que chega diante dela, que ela vai desejar fazer esse caminho. Porque quem quer viver milagre não espera acontecer. Quem quer viver milagre se levanta para fazer acontecer. Você não está aqui porque você não tinha nada para fazer. Pastor, eu estou ouvindo a voz de Deus, mas tem reagido à voz de Deus? Porque o que muda a sua vida não é o que você está ouvindo. O que muda a sua vida é o que você faz com aquilo que você está ouvindo. Não adianta ouvir e não reagir. Não adianta ouvir e não se levantar. Não adianta ouvir e não se posicionar.
Então a palavra para alguém aqui nesse domingo é: se posicione, se coloque na brecha, suba a torre de vigia. Porque se a tua casa estiver correndo perigo, não protele. Porque existem coisas que você pode protelar, mas se a relação é a tua casa não pode esperar. Reaja, se levante, grite no mundo espiritual. E é o que essa mãe vai fazer. Ela vai reagir. Vai reagir de que forma? Se levantando. Essa mãe não tem ciência daquilo que Jesus está propondo ao colégio apostólico. Ela não tem noção daquilo que Jesus acabou de falar. Ele não quer ser encontrado. Jesus um dia falando por parábolas, ensinando verdades sobre o mundo espiritual. Ele disse assim, Advec Curitiba: ninguém acende uma candeia, coloca ela debaixo da cama. Quem acende uma candeia, coloca ela sobre o velador, sobre o seu lugar. Porque o lugar da luz é no lugar alto, para que tenha expansão, para que seu brilho venha tomar expansão. Jesus está falando sobre a autoridade espiritual, sobre o poder da luz. Jesus é a luz dos homens. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que desceu abaixo e a alta Galileia. Ele é a luz que passeou sobre os homens. Ele não pode ser apagado por ninguém. Nada pode apagar a luz de Jesus. Assim como dá para esconder uma candeia debaixo de uma cama, assim como dá para impedir ao nascer do sol que os raios solares adentrem o seu quarto, porque um bom blackout consegue fazer isso, uma boa cortina consegue fazer isso, mas dá para esconder um sol dentro de uma casa? Não, porque não tem casa que comporte o sol, porque o sol é maior do que a casa. Por isso que não dá para esconder Jesus em lugar nenhum, porque aonde ele entra, o ambiente muda, a atmosfera muda, o bairro muda, tudo fica diferente depois da entrada de Jesus dentro de um lugar. Não existe periferia, não existe morro, não existe comunidade, não existe família sórdida, não existe, aleluia, maldição. Aonde ele pisa com os seus pés, a atmosfera e a sentença automaticamente é mudada. Ele entra dentro de uma casa e ele não quer ser achado. Só que a mãe que está recebendo esta informação, ela decidiu ir em direção a ele. Quem é Jesus nesse contexto? É a autoridade espiritual, que tem autonomia e poder suficiente para mandar o mal embora. A mãe não tem ferramentas suficientes para tal, mas ele tem. Lembra ele falando sobre o valente? Valente só é valente enquanto o mais valente não chega. Brabo só é brabo enquanto não encontra um brabo mais brabo do que ele. O valente chegou na cidade, o valente chegou na região. Ela não tem autoridade para mandar o mal embora, mas aquele que está em Tiro é aquele que manieta o valente e coloca no valente no lugar dele. Ele se chama Jesus. E alguém pode levantar a mão e dar um glórias ao nome dele aqui nesta noite? Ele é Jesus. Se é para aplaudir, aplauda bem forte o nome dele. Ela faz um caminho que parece ser fácil, mas não é. Deixar a filha dentro de casa em direção a Jesus, contextualizando, parece abandono de incapaz, mas não é abandono de incapaz. Ela sai de casa para buscar resposta, não é porque ela vai abandonar a filha. Existem coisas que a tua mão pode fazer, que um telefonema pode resolver, que o teu network pode até solucionar. Mas entenda e aprenda com Deus alguns negócios sobre o poder das tuas mãos, porque tem coisa que tem que sair da palma da tua mão. Tem gente que não recebeu o que deveria receber porque está aprendendo o que não deveria ficar na sua mão. E Deus te fala uma coisa: Deus cuida dessa casa melhor do que você, Deus cuida desse marido melhor do que você, Deus cuida desse filho melhor do que você. E tu está protelando e segurando coisas. E Deus me trouxe aqui do estado de Deus para dizer para alguém: tira a tua mão e deixa eu colocar a minha mão, deixa eu mexer a minha olaria. Se tiver alguém acordado comigo aí, deixa eu mexer a minha olaria, porque eu tenho um tratamento melhor do que o teu. Eu tenho um jeito de fazer o barro virar vaso melhor do que o seu. Porque existem coisas que não é para a tua mão fazer,
Existem coisas que é para a mão dele fazer. E não tente segurar o que é para a mão dele fazer. Vai doer, vai apertar, ele vai amassar, mas vai sair de lá um vaso novinho em folha. Alguém recebe essa palavra? Só eu recebo essa palavra nesta noite. Então, em nome de Jesus, quando tiver logística para fazer algo, faça. Mas quando a tua mão não alcançar algumas coisas, tira a tua mão e diz: coloca a tua mão, Senhor. Entra com a tua mão. Sai um pouquinho de cena. Porque tem alguém que deixou de chegar aqui porque coisas ainda não foram resolvidas. E alguém não está entendendo que não é para você resolver, é para você caminhar. Porque você, enquanto você caminha com os seus pés, ele entra com as suas mãos. Enquanto você está aqui num domingo maravilhoso como esse, e alguém não conseguiu chegar, porque está pensando em algo que tem que resolver na segunda-feira, tu está aqui. E tantas demandas que você tem para resolver, isso não roubou o teu culto, isso não roubou a tua adoração. Você está dando uma ordem, você está dando um sinal do mundo espiritual. E qual é o sinal? Aleluia, eu não vivo por vista, eu vivo por fé. O que a minha mão não faz, a minha caminhada em direção ao altar faz. Aleluia. Então é uma mãe que tem questões em casa, mas é uma mãe que vai sair de casa dizendo: eu estou saindo. Porque tem gente que está tão enteada com o problema que já dá boa tarde para o problema. Diz: bom problema, eu vou ali rapidinho e a gente volta para tomar um cappuccino, tá bom? Não. Ela está dizendo: eu estou saindo, mas não dou viagem perdida. Eu estou saindo, mas eu volto com resposta. Você está aí de verdade? E ela está saindo. Irmãos, é uma mãe. Estou falando de mãe de verdade. É uma mãe que está saindo de casa. E agora eu rompo a minha introdução, para não passar do tempo. E lá vai ela. Aqui vocês não conhecem a palavra barricada. Se você for do estado do Rio de Janeiro, você conhece a palavra barricada. Estão nas comunidades. Os discípulos se tornaram uma barricada, são um cone que impedem o acesso, porque a missão deles é proteger, blindar a casa. E já vem a mãe saindo de casa para buscar milagre. Meu Deus do céu, as mães logo se identificaram. A mãe aleluia, com vontade de guerrear. Quando chegou lá, estão os discípulos na porta. Ninguém entra, ninguém passa. Cadê a pulseirinha VIP? Ela se jogou no chão, catou os pés de Jesus e começou a gritar. Ela gritou em rendição, ela entrou em adoração. Ela entrou ali, ela desnivelou. E eu falei isso aqui sobre um pouquinho de manhã. Ela foi aos pés de Jesus e começou a clamar. Mateus vai dizer que ela vai gritar: filho de Davi. Ela começa a esboçar a reação diante dos pés de Jesus. Pastor, e a filha dela? Pastor, e o pedido dela? Aprenda. O seu pedido, ele é relevante, mas a sua adoração também ela é relevante. Não inverta as coisas. Não deixa o seu pedido roubar o seu culto. Eu sei que existem coisas que Deus vai fazer. Eu sei que existem pedidos aqui de alguém que está gritando: eu preciso de uma resposta. Mas essa resposta não pode ser maior do que a tua adoração. Porque eu não vim aqui depreciar a sua resposta. Eu não vim aqui depreciar aquilo que você precisa. Porque antes que você receba o que a mão dele pode gerar, não esqueça, você está aqui por uma finalidade. E qual é a finalidade? Descer aos pés dele. Então tem pedido, mas também tem adoração. Coisa boa quando você entende o que você está fazendo aqui. E você não está aqui no abracadabra. Você não está aqui esperando o gênio da lâmpada. Você está aqui para render um culto de louvor e adoração a Ele. Eu só quero saber quem chegou para render um culto de adoração a Ele. Se expressa aí, dá um sinal, dá um grito de glória a Deus. Ajuda o carioca aqui, vai, dá um glória a Deus. Ela grita aos pés de Jesus. Pastor John. E os discípulos estão dizendo: Senhor, essa que entrou aí é pentecostal. Ela não é reformada não.
Senhor dá um jeito, porque se o Senhor não queria a cidade aqui dentro, daqui a pouco está toda a cidade aqui dentro. Ela está dos pés, rendida, quebrada, dizendo: faz algo, Senhor. Os discípulos se anteciparam e estão falando. Quem deveria inserir, fragmentou. Quem deveria abraçar, mandou embora. Os discípulos nesse dia se anteciparam. Quem deveria falar está em silêncio, e quem deveria estar em silêncio está falando. Eles estão dizendo: grita demais, é escandalosa, mas eles não sabem o que essa mulher está vivendo dentro de casa. Porque é muito fácil colocar um termômetro no culto de alguém. Fica aí. Quando eu não sei o que essa pessoa está vivendo dentro de casa. Para quem está ouvindo o grito de demônios dentro de casa, gritar não vai fazer diferença nenhuma. Até porque eles também estão gritando, e ela grita também. Essa mãe não caiu ali de paraquedas, ela sabe o que veio buscar. Ela sabe que culto é a oportunidade. Ela sabe que ela está diante de uma oportunidade poderosa que pode mudar a casa dela. E o que essa mãe vai fazer? Gritar aos pés dele. Porque o lugar de clamar é aqui mesmo. O lugar de gritar é aqui mesmo. Não tenha vergonha de ninguém. Deus sabe das suas ações, daquilo que você precisa. Então está na hora de clamar. Bata na porta até ela abrir. Ela não foi ali cumprir uma escala. Ela não foi ali ver quem ia ministrar. Não. Essa mãe saiu de casa. Ouça isso aqui, Advec Curitiba. Debaixo de uma guerra. Diga para o teu vizinho aí: guerra. Não, fala com voz de quem está em guerra. Diga: guerra. Quem está em guerra, o culto é diferente. Quem está em guerra, a adoração é diferente. Quem está em guerra não veio passear na Advec Curitiba. Quem está em guerra entendeu que antes da meia-noite chegar no relógio dos homens, o teu WhatsApp vai tocar, o e-mail vai chegar, respostas serão geradas. Se é para aplaudir, aplauda o nome dele. É uma mãe em guerra, que não veio dar uma viagem perdida, que está nos pés. E ele: Senhor, manda embora. Pô, cheguei ali, irmãos. Paulo foi me buscar lá no hotel. Um abraço. Quer um gin tônico, pastor? Falei: meu Deus, que chique. Água com gás? Tem gás? Falei: meu Deus. Chamei o Black. Deus abençoe, Paulo. Cheguei aqui, um abraço. Pastor, um café? Não houve acolhimento. Houve fragmentação. Mandaram embora. Ela não ficou chateada. Ela não saiu para postar no Facebook se sentindo decepcionada com os discípulos. Isso é pequeno demais para quem sabe o que está fazendo aqui. Isso é relevante demais, porque existe algo relevante dentro da casa dela. E alguém desligado no meio do caminho não vai roubar o que eu vim buscar aqui. Não deu a paz volta para você. A paz está contigo. Alguém não está no melhor dia da vida, mas você está. Aquela mulher não recebe aquela voz que diz: vai embora. Porque se fosse alguém, dependendo do temperamento, levantaria e ia embora. Mas ela não vai embora. Por quê? Porque ela não absorve. Porque tem gente que não tem uma voz, tem uma seta na boca. Que quando abre a boca, em vez de agregar, somar, fragmenta, não ajuda. E sabe qual é o problema? Que você dá ouvido a essa voz. Está na hora de setorizar. Está na hora de você canalizar quem são as pessoas que você está ouvindo. Não adianta receber crítica construtiva de gente que está com a vida arrebentada, de gente que nunca construiu nada. Pastor, o que eu faço? Aprenda com a mulher cananeia. Eles estão dizendo: vai embora, vai embora, vai embora. E ela, aqui nos pés, ouvindo eles falar: vai embora, e ela não se levanta. Porque voz de ninguém vai mudar o meu propósito. Voz de ninguém vai mudar aquilo que eu vim buscar. Ei, você não é uma esponja. Uma esponja não tem critério. Você pode discernir e setorizar, absorver ou não. Agrega, absorvo.
Me ajuda? Estou recebendo. É de Deus? Estou de braços abertos. Não é de Deus? Deixa passar. O que não for para absorver, deixa falar à vontade. Porque uma esponja não escolhe. Uma esponja só absorve. Absorve o lixo da cozinha, mas absorve também aquele importado que você gosta de usar. Porque a esponja não faz pergunta, ela só absorve. Você não é um crente esponja. Você é seletivo, você tem a mente do céu, você tem a mente de Cristo. Então quando esses chegarem perto de você para darem pitaco sobre coisas da tua vida, se não for de Deus, deixa passar. Esse tipo de gente pesada sem Deus não vai paralisar a tua vida. Sabe por quê? Levanta essa mão agora em nome de Jesus. Porque ela não saiu de casa para ouvir a voz dos discípulos. Porque voz de discípulo não muda a vida de ninguém. Mas a voz de Jesus tem o poder de mudar a minha vida. Se é para aplaudir, aleluia, aplauda o nome dele. Aleluia. Não é sobre a voz dos discípulos, é sobre a voz de Jesus, que está em silêncio, e os discípulos estão falando. Irmãos, eu vejo aquela cena, a mulher no chão gritando, a mãe ali, e Jesus em silêncio, não fala nada, como um professor que aplica uma prova, como os processos que nós não queremos passar, porque tudo que nós queremos é ouvir a voz de Deus. Dependendo da nossa realidade, nós não queremos o silêncio de Deus. Nós queremos a voz dele. Mas tem momentos que ele nos senta numa cadeira, como um professor em período de avaliação. Porque o professor fala em sala de aula, grita em sala de aula, faz tantas questões em sala de aula, mas na hora da avaliação é silêncio. Caneta, lápis e borracha. Prova na carteira e professor não fala. Não dá confiança para aluno. Porque a hora da dúvida é em sala de aula. Na hora da avaliação é em silêncio. Deus tem as respostas que eu quero? Sim. Mas Ele não burla o tempo. Ele não antecipa as respostas. Ele te senta na cadeira e te faz fazer um aluno olhando para o alto. Já viu um aluno assim? Sem saber o que responder olhando para o alto? Não é que alguém... Quem sabe alguém não tem as respostas que você precisa, mas Deus tem todas. E Ele não me dá porque Ele não quer, não, porque Ele está provando a tua fé. Você está num processo de avaliação aqui nesta noite. E o silêncio de Deus não é para te piorar, é para te melhorar. Porque a cantora Cassiane cantou mais de 30 anos. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. O meu silêncio para alguém, quem sabe a resposta que eu não tenho. Mas o silêncio de Deus não, é providência. É Ele te fortalecendo. É Ele melhorando alguma coisa. Ninguém sai de um processo com Deus pior do que entrou. Sempre sairá melhor do que entrou. Ele está em silêncio. E a expectativa é para que Ele fale. Quem está me ouvindo, diga amém. E agora Ele vai falar. Atenção agora. E quem sabe agora Ele abre a boca e vai falar da minha casa. Aí Jesus vai somar aos discípulos. Eu fui enviado. As ovelhas perdidas da casa de Israel. E quem sabe nessa hora eles estão pulando de alegria, dizendo: verdade, Senhor. Quem essa grega pensa que é? Politeísta. Nós sim somos filhos de Abraão. Nós sim conhecemos os profetas maiores e menores, os patriarcas. E essa grega aí? Fui enviado às ovelhas da casa de Israel. Não convém tomar o pão dos filhos e a alegria deles e dar aos cachorrinhos. Nessa hora ela entendeu perfeitamente. Aqui é o mundo gentílico. Aqui é fora da Palestina. E você sabe que dentro da Palestina, qualquer que estava fora da Palestina era considerado um cão. Eles lidavam o estrangeiro com muita dificuldade. O judaísmo era completamente segregador. Não inseria, fragmentava. Só que aqui é uma lição muito mais do que evangelística, muito mais de libertação. Na verdade, esse texto é missiológico, porque não é só mais o Jesus dos judeus. Ele só está usando esse momento para dar uma lição ao colégio apostólico, que não será mais o Cristo, o reino de um só povo, será o reino das nações.
é sobre o reino de Deus, é sobre o Cristo das nações, das culturas. Eu não posso dar o pão aos cachorrinhos. E ela vai responder: sim, Senhor. Ela está dizendo: eu sei que eu sou a cachorrinha. Os cães desse período não eram domesticados. Ela está dizendo: poucos cães eram domesticados. Ela está dizendo: sim, Senhor, eu sei o meu lugar. Eu não pertenço a essa cultura. Eu não faço parte desta mesa. Eu não tenho acesso a esse pão. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Ela está dizendo aqui: eu não tenho lugar à mesa. Não tem cadeira para mim sentar. Mas eu não vim aqui buscar o lugar deles. Eu não saí da minha casa para roubar o lugar deles. Porque brigar por posição é ser superficial demais. Eu não vim aqui em busca de lugar. Eu vim aqui para buscar uma resposta. E não tem problema se não tem lugar. Porque a cachorrinha fica aqui mesmo. Porque eu não preciso acessar a mesa. Eu não preciso participar do cardápio inteiro. Porque o pão se come à mesa. E o farelo está no chão. E aonde ela está? No chão. Mas está próximo da onde? Da bênção. Porque a bênção não está na mesa, está nele. Está em Jesus. Porque tem mesas que tem tudo, mas não tem Jesus. Oh, glória a Deus. Tem lugares que são lindos, fabulosos, aleluia, é nobre, mas não tem Jesus. Porque o que está em questão aqui não é a mesa e nem o cardápio. E não ache que um lugar nobre está ligado a lugar e a mesa e a cardápio. Porque existem cardápios, mas não existem pessoas que são nobres ao redor da mesa. Porque a questão aqui não é a mesa, é quem está em volta da mesa. Porque quem é amigo de verdade não precisa de um lugar nobre para a mesa se tornar nobre. Quem é amigo de verdade, um pão na chapa, aleluia, e um café, aleluia, vira uma picanha. Porque o que vale não é a mesa, mas sim quem está em volta dela. Se é para aplaudir, aplauda o nome dele. É sobre pessoas. É sobre gente que estará em volta da tua mesa. Oh, lição poderosa. Ela está dizendo: eu não tenho lugar. Eu fico aqui pertinho. O farelo é o fragmento do pão. Está lá. Eu estou aqui. Daqui eu recebo. Daqui eu levo. Se for necessário eu descer no chão do chão, eu vou. Porque é pequeno para eles, mas não é pequeno para mim. Não tem relevância para eles, mas tem relevância para mim. Quando Jesus está ouvindo esta mulher, e eu começo a encerrar, vai dizer: mulher, grande é a tua fé. Mulher, grandiosa é a tua fé. Jesus já começa dando palavra sobre ela. Vai para a tua casa. Pastor, o que Jesus está falando aqui? Levanta do chão. O tempo de ficar no chão acabou. Eu te provei até aqui, mas agora se levanta. Se levanta para onde? Vai para a tua casa. Oh, irmãos, é Marcos escrevendo, dando ação a bordo de Jesus. Vai para a tua casa. Eu vou gritar de 1 a 3. Se você vai gritar, vai. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pastor, que vai esse aqui? É o vai que vai mesmo. Porque você já recebeu alguns vai. E eu não preciso nem ter profecia e revelação para entender os vais que você já recebeu. Vai cedo, vai perfumado. Procura fulano, Bertando e Ciclano. E você procurou Bertando, Ciclano e fulano. E sabe o que aconteceu? Nada. Porque o vai dos homens tendem a falhar. Mas quando ele falar para você: se levanta e vai. Se levanta do chão e pode ir. Ele dizendo: pode ir. Porque eu já fui. Porque eu já entrei. Porque eu já abri. Eu vou continuar para você reagir. Porque eu já acessei o ambiente. Racama na xandaraia. O vai de Jesus é o vai mesmo. E esse vai aqui está conectado à sua voz. Mas ela não viu. Ela está distante da casa dela. Olha o que é autoridade. O que é a voz de Jesus. E ela aprendeu muito rápido, sem discipulado, sem tutoria. E o que ela aprendeu? O poder da voz dele. Nunca negocie com a voz de Deus.
A voz de Deus é maior do que tudo que você possa imaginar. Pastor, ela não ouviu, mas ela ouviu. E aquilo que você está ouvindo é muito maior do que aquilo que você está vendo. Você não está vendo coisas que estão fora do teu campo de visão, mas há um negócio gritando no teu coração que já está acontecendo. Duas mãos levantadas, que já está acontecendo. Que até segunda-feira vai ser diferente. Que a segunda-feira vai ser especial. Que coisas serão desatadas depois desse culto. Que haverá sinais depois dessa reunião. E ela saiu de casa, pastor John, para levar Jesus na casa dela. Mas não foi mais necessário. Porque a voz dele é suficiente. Não precisa mais ele pisar na casa dela. A voz dele já foi. E aprenda algo sobre a voz de Deus. A voz de Deus não muda. Falei de manhã, ela não é temporal, ela é atemporal. Deus, quando chamou Abraão, não deu para ele um mapa. Porque o Waze te deixa na mão. Porque o Google Maps te deixa na mão. Porque dependendo da tecnologia que você está usando, os mapas de comunicação podem sair e te dar rotas erradas. A voz de Deus não dá rota errada. Deus, quando nos chamou Abraão, não deu para ele um mapa. Deu para ele o quê? A sua voz. Porque tudo que você precisa aqui nesta noite para chegar no seu destino é da voz de Deus. Não é da voz do deputado, nem do vereador, e nem desse patrão que está brincando com as tuas emoções. É Deus dizendo, a minha promessa ainda está de pé. A minha palavra está de pé. A voz de Deus. Bata com o teu pé no chão assim, ó. Bata com o teu pé no chão, para esquentar um pouquinho, vai. Bate. Sabe o que é a voz de Deus? Plataforma. Pode andar nela, ela não é areia movediça. Ela não oscila, ela é reta. É a voz de Deus que te sustenta. Ai, quem te fez chegar aqui não foi os tapinhas nas costas que você recebeu, e nem o nome de ninguém. O que me fez chegar aqui hoje, nesse domingo profético? A voz dele. Foi a voz dele. Ela está debaixo da voz. E aquela que entrou dentro de uma casa, cabisbaixa, olhando para o chão, chorosa, com a casa em guerra, está voltando para casa com o vai de Jesus. E quem volta para casa com o vai de Jesus, e deixa aqui já aproveitar, a teu retorno será completamente diferente. A tua ida para a sua casa será completamente diferente. Porque tu não vai voltar para casa assim, ó, igual tu veio, sabe, rastejando, e aí, tô chegando, a paz do Senhor. Vai voltar para casa assim, ó. Eu vou e você vai dando glória, tá bom? Quando tu entrar na portaria do prédio, o porteiro diz, ih, rapaz, tu tá com a mão estendida por quê? Tô debaixo da voz. Tô entrando debaixo da voz dele. Quando tu chegar naquela casa, não vão entender. Quem ficou vendo a série do Netflix não vai entender que tá com a mão levantada por quê? Tô debaixo de uma palavra. Tô debaixo de uma palavra. Eu tô debaixo de uma palavra. Jesus não fez pergunta, Jesus deu uma ordem. Eu vou gritar de 1 até 3, você vai gritar ordem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jesus não está convidando ele a se retirar. Não está dizendo por obséquio o mal, pode sair da casa dela. Não, está dizendo, prepara as malas. Pode bater em retirada. Porque nessa casa tu não entra mais. Porque nessa casa tu não acessa mais. Ei, o mal hoje está fazendo as malas, mas ele está partindo sem direito à volta. Porque hoje a voz de Deus está acessando a tua casa hoje. Você contratou o melhor terapeuta de Curitiba. Você preparou a melhor escola. E o teu filho continua no quarto, né? Ele continua lá, né? O mal está lá dizendo, vou levar a tua casa mais hoje. Um pai guerreiro entrou aqui. Uma mãe guerreira entrou aqui para dizer, voz de Jesus, pode acessar, pode entrar. E eu vim liberar. A depressão não vai matar a tua casa. A síndrome do pânico não vai matar a tua casa. Porque hoje há libertação para a tua casa. Aleluia, aleluia. Sinto Deus aqui neste domingo, de alguém que volta para casa, debaixo de uma palavra. Essa palavra vasculhou a casa dela. Você vai perceber que no último versículo do capítulo vai dizer, chegando ela em casa,
encontrou a menina que estava agitada, com muitas ações do mal, deitada sobre a cama. E o mal saiu. Ele vai sair. E a tua casa vai ficar intacta. Tudo vai voltar a ser como era antes. Mesa de café da manhã, almoço, a paz de Cristo. O cheiro da tua casa vai mudar. A atmosfera da tua família vai mudar. É uma mulher que volta para casa, eu encerro agora de verdade. Já falei que eu vou encerrar 3 vezes. De uma mulher que recebe uma palavra de direção, assertiva, de autoridade. A voz dele vai entrar para varrer a casa. Porque não tem como se esconder da voz dele. Não tem como não obedecer à voz dele. É uma mãe de intercessão que foi buscar por alguém que representa. Porque tudo que você quer é que a sua casa adentre essas portas. Mas eles não chegaram, né? Mas eles vão chegar. Porque haverá resposta para a tua oração. Haverá resposta para o teu clamor. Porque uma mãe foi endereçada para buscar uma filha que não podia caminhar. E você está aqui representando toda a sua casa, toda a sua família. Como eu disse, a voz de autoridade entrou e passou, como diz lá no estado do Rio de Janeiro, em revista naquela casa. Passar em revista é um termo militar. Eu servi a caserna há alguns anos, aproximadamente 7, quase 8 anos. E eu sei muito bem o que é passar em revista. Se tiver algum militar que sabe o que é passar em revista, o que é estar no lugar. Eu demorei um pouco para aprender isso. Fui aprender isso na caserna. Mas quando eu me converti, e lá no estado do Rio de Janeiro, eu falei com o pastor John, que tem trabalho de oração todo dia. Segunda à tarde tem, domingo de manhã tem, quinta tem, quarta tem. O que não falta é trabalho de oração. Eu aprendi a orar com as irmãs e elas oravam assim: Senhor, passa em revista. Passa em revista naquela casa. Passa em revista naquele lar. Quando aquela casa irmã Senhor, vem com a tua vassoura de fogo. Já ouviu isso? As irmãs orando. Eu tentava acompanhar elas ficavam lá 30, e eu ficava, Jesus, está doendo já. 1 hora, 1h30, Senhor, não aguento mais. E elas orando, Senhor, passa em revista. E orando, e orando, e orando. E eu fui entender o que é passar em revista. Que é um militar, ou que está na parada diária, um oficial passa em revista, ou quando alguém recebe autoridade dentro de um quartel, ou quando está num plantão, ou quando está num aquartelamento com a sua ferramenta, com o seu fuzil ali, o 762, responsável por um perímetro aonde ele tem que passar em revista um ambiente, aonde ele tem que fiscalizar um ambiente. E o objetivo dele com aquele aquartelamento é não deixar o mal acessar. O inimigo não pode acessar. Olhos bem abertos. O combatente de olhos abertos, não deixando o mal entrar. Está ali para proteger o ambiente. Quem sou eu nesse quartel? Você é um combatente desse quartel. Você é alguém que recebeu ferramentas da parte de Deus. E o mal não vai acessar. Porque hoje há discernimento, hoje Deus está te dando ferramentas. Hoje os teus olhos estão abertos. Não, o mal não vai tocar na tua casa. O marxismo científico não vai roubar o coração dos teus filhos. Não. Esses tipos de doutrinas não vão acessar a tua casa. Porque hoje Deus está levantando guerreiras e guerreiros aqui na Gibeca e Curitiba, para dizer: Senhor, o mal não acessa. Porque eu estou de olho aberto. Eu estou de olho aberto para não deixar o mal entrar. Ele está passando em revista. Vai ficando de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Para me encerrar. E o louvor já vai se aproximando aqui para a gente encerrar junto, igual de manhã. É Deus. É Deus. Agora eu te pergunto, olha aqui para mim. Ela está indo. Quem chegou primeiro em casa? Vamos lá, gente. Vocês vêm ligados comigo, hein? Aleluia. Posso pedir a música? Meu Deus, me dá essa honra. Pode ser
Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando corrente, porque Deus não rejeita a oração. O Senhor quer finalizar dessa forma, por quê, pastor? Porque ela recebeu a garantia de uma voz que foi na frente dela, de uma voz que preparou o caminho, de uma voz que preparou, entrou na casa, de uma voz que preparou uma surpresa. Porque hoje a Advec Curitiba tem surpresas preparadas para a tua casa. Porque ela saiu, mas a voz foi. Ela saiu dos pés, os olhos não se conectaram à casa dela, mas ela caminha na certeza: quando eu chegar em casa, tu está aí de verdade? Quando eu pisar em casa, eu já quero animar o teu coração. Não adianta correr. Pode fazer um lanche, pode pagar a janta com o irmão que está do teu lado, pode pagar um café para o pastor no final do culto, eu aceito, gosto de um café. Não adianta chamar o Uber agora, e nem apressar a carona, porque mais rápido que você possa correr não vai adiantar, porque antes que você chegar, alguém já chegou primeiro. Vou te dar uma chance, porque só o pastor John pegou, alguém já chegou primeiro. E eu te pergunto, para a gente encerrar, quem chegou primeiro em casa de Advec Curitiba? Ela ou a voz de Jesus? Ela ou a voz de Jesus? Só quem vai se encontrar com a voz de Jesus, levanta as duas mãos, porque uma é pouca. Abra sua boca e encha de Advec Curitiba. Vamos adorar o nome de Jesus.